Você já reparou que atualmente tem sido uma constante as pessoas reclamarem que tem TDAH, falarem que tem TDAH? Hoje eu vou abordar um pouco mais sobre esse assunto. Vem comigo e não deixa de se inscrever no canal. O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, é um transtorno do neurodesenvolvimento e de causas genéticas que geralmente aparece na primeira infância, antes ainda da idade escolar, e que vai acompanhar o indivíduo por toda a sua vida. Esse transtorno gera sintomas na ordem da desatenção, da hiperatividade e da impulsividade, e que vão prejudicar o funcionamento social, pessoal, acadêmico e profissional do indivíduo. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos agora. Quando falamos de desatenção, a gente se refere a não prestar atenção a detalhes, cometer erros em tarefas ou trabalhos, ter dificuldade para manter a atenção prolongada, dificuldade para acompanhar instruções. A pessoa evita se envolver em projetos ou ações que necessitam demasiado esforço físico ou mental, distrai-se facilmente, perde objetos, esquece compromissos. Quando falamos de hiperatividade, a gente está falando de uma grande energia a mais que essa pessoa demanda ter em determinado momento. Por exemplo, ela não consegue ficar sentada, ficar parada no mesmo lugar, ela precisa caminhar, ela precisa se movimentar. Normalmente há a movimentação aí das mãos e dos pés. Ela acaba falando mais do que o normal, não consegue ficar calada, acaba interrompendo as pessoas. Ela basicamente age como se estivesse ligada na tomada. Mas o que acontece no cérebro da pessoa que tem TDAH? Os estudos mais recentes indicam que há uma disfuncionalidade dos neurotransmissores dopamina e noradrenalina em 3 áreas específicas do cérebro. São elas a área frontal, as regiões subcorticais e no sistema de recompensa, ou seja, na região do sistema límbico. O descompasso desses neurotransmissores em áreas importantíssimas do nosso cérebro, responsável por funções executivas, por funções motoras, vai fazer com que aconteçam os sintomas já relatados, como esquecimento, falta de foco, distração e hiperatividade. Nós temos que ter muito cuidado com o autodiagnóstico que a gente tem visto muito por aí. Atualmente tudo é TDAH e a gente tem que ter muito cuidado, principalmente porque existem vários outros transtornos que têm sintomas muito parecidos com o TDAH. Por exemplo, na depressão, a pessoa vai ter desmotivação, vai ter falta de energia, vai ter dificuldade para cumprir tarefas, vai ser desorganizado em alguns momentos, vai ter dificuldade para se concentrar. Então isso pode ser confundido com o TDAH. No transtorno bipolar, que é um outro exemplo muito comum, existe um episódio chamado de episódio de humor de hipomania. Quando a pessoa está nesse episódio de humor, ela frequentemente vai ter um aumento leve da energia vital dela, o que vai fazer com que ela fique inquieta, fique mais acelerada, tenha maior dificuldade de concentração, fale com maior frequência e maior intensidade. Então isso também pode ser confundido com o TDAH. Os de ansiedade normalmente geram também essa alta aí da atividade vital, né? Então a pessoa ela pode ter um aumento da atividade motora, ela pode ter pensamentos mais acelerados, que em determinadas situações, determinadas intensidades também pode ser confundido com o TDAH. Então é fundamental a gente ter muita atenção em relação a isso. Por quê? Porque o tratamento incorreto relacionado ao TDAH, por exemplo, uma medicação para TDAH em um transtorno bipolar, por exemplo, pode piorar o quadro da pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado e procurar profissional capacitado caso a gente suspeite em algum momento desse quadro. É importante ressaltar ainda que para um diagnóstico tardio de TDAH é fundamental avaliar a longevidade dos sintomas, isso é, desde quando eu sinto aqueles sintomas. O profissional responsável deverá avaliar partindo do princípio que os sintomas relatados se encaixam num quadro aí de desatenção, hiperatividade ou os dois,
deverá avaliar desde quando a disfuncionalidade daqueles sintomas afeta a vida da pessoa. Por que que eu falo isso? Porque hoje em dia a gente vive uma era de hiperestimulação, ou seja, a gente tem acesso muito fácil a recompensas muito grandes, e isso faz com que a gente perca a motivação para executar determinados comportamentos que geram maior esforço. E isso pode, em alguns momentos, ser confundido com o TDAH, e é o que normalmente a gente tem visto por aí. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Nós estamos cercados o tempo todo por muitos estímulos, e como eu disse, estímulos muitas vezes prazerosos e que a gente não precisa de esforço para executar, para ter acesso àquilo. Então, antes de avaliar, de suspeitar que eu tenho TDAH, é muito importante que eu avalie o meu ambiente, que eu avalie quais são os estímulos que estão na minha casa, no meu trabalho, quanto tempo eu passo nas redes sociais, como está a minha alimentação, como está o meu estilo de vida, os meus hábitos.